Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito tributário, falando da unidade 5, que trata sobre obrigações tributárias. Ao longo das nossas aulas, eu já falei para vocês um pouquinho da conceituação lá da hipótese de incidência e fato gerador. Quando nós vamos trabalhar então agora sobre obrigações tributárias, é onde nós vamos ter efetivamente o estudo daquilo que estava lá no campo hipotético, quando nós trabalhamos lá a criação legislativa do direito tributário, nós falamos da hipótese de incidência, que é aquilo que eu falei para vocês, é uma ficção jurídica na qual ele traz uma hipótese. E quando essa hipótese ocorre no mundo real, nós falamos que houve o fato gerador e a partir da ocorrência do fato gerador nasce então a obrigação tributária, certo? O que nós temos que entender? Primeira coisa aqui, relação jurídico-tributária. Vocês acompanham lá no material que eu deixei bem explicadinho, fiz um esqueminha ali, vai ficar bem fácil de entender. Ó, relação jurídica tributária nada mais é do que uma relação entre um credor e um devedor. O credor. Quem é o credor na relação tributária? Nós já falamos. A obrigação estatal, então, é qualquer um dos entes, os entes federados. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Que de fato busca essa obrigação? Pode ser dar uma obrigação principal, que nós chamamos, quando envolve a questão pecuniária. Todo o tributo, lá nas características lá da conceituação de tributo, é uma obrigação pecuniária. Da mesma forma, a obrigação tributária principal sempre vai envolver o pagamento, sempre vai envolver dinheiro. E existem as obrigações acessórias, que isso aí sim é um agir, ou agir positivamente ou negativamente. Então é fazer algo ou então deixar de fazer alguma coisa. Bom, mas para que a gente alcance essa obrigação tributária, nós não podemos esquecer das limitações que nós já estudamos, das limitações ao poder de tributar, que o fisco tem que respeitar os princípios, as imunidades, e além disso, tem que se observar o seguinte, a criação da obrigação tributária, ela respeita um trâmite. Esse trâmite, que é chamado, para nós obtermos depois o crédito, é o lançamento tributário. Mas olha só, vamos seguir o material. Algumas observações que o fisco, enquanto credor, deve fazer quando for efetivamente fazer a cobrança desse tributo. Vedação de utilização de meios indiretos ou sanções políticas para coagir o pagamento do tributo. Por que eu falei isso? Porque, olha só, a obrigação tributária ela nasce a partir, então, da realização no mundo real daquela hipótese, que é a hipótese de incidência, eu pratiquei o fato gerador no mundo concreto. Porém, eu não posso, enquanto credor, o fisco, praticar atos de coação por meio de sanção indireta ou algo que não esteja previsto no processo tributário, no processo tributário de formação desse crédito. Eu botei alguns exemplos, como eu coagir o contribuinte a pagar sobre a ameaça de não fornecer uma determinada certidão, ou ainda de negar a inscrição de CNPJ, fechar estabelecimentos comerciais em razão do não pagamento do tributo. Isso não é admitido, porque tem os meios legais para fazer a cobrança. Nós podemos ter, então, a certidão negativa, a inscrição em dívida ativa, né, que gera a certidão de dívida ativa, e o que mais? Além disso, nós podemos, então, posteriormente, dar seguimento na fase judicial através de uma cobrança judicial, que é a chamada execução fiscal. Mas nós vamos falar isso mais adiante. Na sequência aqui, então, nós temos que respeitar as limitações, os princípios e as imunidades, e lá as isenções que são por meio de lei, e também seguir um procedimento estabelecido por lei para a cobrança, que é o trâmite lá do lançamento tributário. Para isso, eu posso definir para vocês 8 passos que a gente pode denominar na cobrança de um tributo. Primeiro, a hipótese de incidência, que é a criação legal. Quando eu instituo o tributo, eu crio uma hipótese de incidência, que é aquela hipótese fictícia. Eu não vou direcionar para uma pessoa, e sim para uma determinada situação real. Hipótese de incidência, o segundo passo, o fato gerador, quando essa hipótese de incidência ela é praticada no mundo real, no mundo concreto. Com isso nasce a obrigação tributária, que é o terceiro passo.
Na sequência, após feito o trâmite, esse processo administrativo vinculado, nasce então o crédito tributário, quando ele está apto para efetivamente se realizar a cobrança. O crédito tributário é quando eu já tenho o valor apurado, definido. E depois, não houve o pagamento, vai haver inscrição em dívida ativa, dela nasce a certidão de dívida ativa, que é um título executivo, e esse título executivo eu posso dar início à próxima fase, que é a execução fiscal. Então, a partir da hipótese de incidência, fato gerador, nasce a obrigação tributária. A partir da obrigação tributária, passa-se por um processo que gera o crédito tributário, que é a quantificação real, saber qual o valor devido. Depois disso, com o lançamento nasce o crédito, e desse crédito, se não houver o pagamento, dívida ativa, da certidão de dívida ativa e execução fiscal. Mas isso tudo nós vamos ver um por um ao longo das nossas aulas agora. Na sequência, se vocês acompanharem o material, eu botei o rito ali de cobrança do tributo esquematizado, hipótese de incidência, fato gerador, aí vai ter o lançamento, após o lançamento houve o pagamento, extingue-se essa relação, não houve, dá sequência, então, dívida ativa, CND, né, certidão negativa de débito, para quando eu tenho uma dívida, e a partir da certidão de dívida ativa eu posso fazer execução fiscal. Mas vamos lá, vamos estudar um por um de cada um desses passos aqui. Primeiro deles, hipótese de incidência. A hipótese de incidência, então, pessoal, a doutrina por vezes, vocês podem encontrar como regra matriz de incidência, que é aquela situação hipotética, como eu falei. A hipótese de incidência nós vamos trazer o que de fato o contribuinte vai praticar, o que ele vai fazer no mundo real para se tornar efetivamente um contribuinte tributário. Então, ela traz uma situação hipotética, que quando realizada no mundo real, ela gera então o nascimento da obrigação tributária. Então aqui, ó, como eu botei ali no material de vocês, o legislador descreve uma conduta hipotética, então quando essa conduta for praticada no mundo concreto, ele está praticando o fato gerador e automaticamente com ele nasce a obrigação tributária, certo? Ali tem uns conceitos ali doutrinários, no material de vocês, que é uma descrição hipotética e tal. Então, o que nós temos que observar é que a hipótese de incidência é a situação que ele traz hipoteticamente, o que pode gerar uma obrigação tributária. Que daí, quando no mundo real eu pratico aquela situação que está prevista na lei, eu pratiquei o fato gerador, certo? Aí, na sequência, ali eu falo ali no material de vocês em relação à substituição tributária. Pergunta, é possível que um tributo seja pago antes de se concretizar o fato gerador? É possível? É possível nas hipóteses de substituição tributária. Agora, só uma observação, substituição tributária. Nós vamos ver isso mais adiante quando falar lá dos sujeitos. Mas agora, então, saibam que a regra é a hipótese de incidência, praticou o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Isso é o padrão, é a regra. E na hipótese de substituição tributária, nós vamos ter hipótese de incidência, mas ainda antes do fato gerador, alguém já vai ficar responsável por recolher o tributo, pagar o tributo, e depois vai ser compensado. Mas isso nós vamos ver mais adiante, não se preocupem agora. Olha lá, aspectos e critérios da hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, então, é a previsão legal, né? Aquilo que está lá na lei que instituiu o determinado tributo. Ele vai trazer todos esses aspectos. Quais são eles? Aspecto temporal, que a pergunta é quando. Define o momento da ocorrência do fato gerador. Vai dizer se o fato gerador, qual realmente é a hipótese, na hipótese de incidência, quando que vai ter praticado o fato gerador. Quando oferiu renda ou quando a renda já está disponível para aquele contribuinte. Isso tudo é a definição na hipótese de incidência de quando vai ocorrer o fato gerador, certo? Quando eu me tornei proprietário de um veículo perante os órgãos registrais, o DETRAN, ou só quando eu estou em a posse do veículo. Isso vai definir quando que ocorre o fato gerador. Isso nós vamos estudar pontualmente quando estudarmos cada um dos impostos lá. Aspecto territorial e espacial, onde? A hipótese de incidência vai dizer onde que pode ocorrer o fato gerador.
vai se delimitar conforme a competência tributária. A União tem possibilidade de definir sobre todo o território brasileiro. Cada estado sobre o seu território, cada município sobre o seu território. Então a pergunta onde vai ocorrer, onde a hipótese de incidência vai estar abrangida, é conforme a competência territorial de cada um dos respectivos entes. Certo? Eu botei ainda ali, definirá ainda o que é zona urbana e zona rural, podendo definir que onde for zona urbana incide um determinado tributo e onde for zona rural, outro, quando a gente estiver falando de imóveis. Zona urbana, o IPTU, zona rural, o ITR. O que mais? Aspecto material, o que? A definição da materialização do evento ou situação no mundo concreto que, quando ocorrer, vai produzir o efeito, a obrigação tributária, o dever de pagar. Aí eu botei como exemplo ali, ser proprietário de um imóvel, ser proprietário de um veículo. O simples fato de o evento de me tornar proprietário já me possibilita, então, me tornar um contribuinte desse determinado tributo. Aspecto pessoal, nós vamos definir quem é o credor, que vai ser um dos entes, e quem é o devedor, que vai ser o contribuinte. Quem é que vai ser o contribuinte do determinado tributo? É o proprietário ou é o possuidor? É o proprietário do imóvel ou é o locatário? Entenderam? Isso tudo que vai definir a hipótese de incidência. Esses aspectos vão estar todos previstos na lei quando estabelece a hipótese de incidência do determinado tributo. Ele vai definir quanto. A hipótese de incidência não vai dizer tu vai pagar tantos reais, ela vai dizer como que eu vou alcançar esse valor. Então, quando eu submeter ao lançamento tributário, eu vou lançar a mão do que a lei estabelece como o quanto que vai ser dado. Na hipótese de incidência, ela vai dizer qual a base de cálculo e qual a alíquota. A base de cálculo é a grandeza e a alíquota é quanto dessa grandeza que eu vou destinar para o pagamento do tributo. Então, eu vou pagar o IPTU, eu vou saber o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo, e a alíquota é um percentual sobre a base de cálculo, que daí eu vou definir qual é o valor do tributo, qual é efetivamente o meu crédito tributário. E, por sua vez, o fato gerador, como a gente já falou isso ao longo das nossas aulas, é quando ocorre a situação concreta, o evento, aquela determinada situação, que até então ela estava hipotética na hipótese de incidência, quando eu pratiquei ela no mundo real, eu pratiquei o fato gerador, portanto. Certo? Está lá no artigo 114 do CTN. O fato gerador ele pode ser instantâneo ou complexo ou complessivo. Instantâneo, quando simplesmente eu pratico o fato gerador por si só, já nasce a obrigação tributária. Eu botei o exemplo ali, uma prestação de serviço. Prestei um determinado serviço, já pratiquei o fato gerador. Circulação de mercadorias. Eu fiz a venda de uma mercadoria, pratiquei o fato gerador, já me tornei contribuinte, tenho que pagar o determinado tributo. Ou pode ser complexo ou complessivo. O que é isso? Quando há um período, durante esse período, o fato gerador vai ocorrendo durante um determinado período. O exemplo clássico aqui é o imposto de renda. Da pessoa física inicia, então, no primeiro dia útil de um ano e vai até o último dia, primeiro dia de um ano até o último dia desse determinado ano. Então, durante 12 meses, toda a renda que eu oferi nesse período, eu vou, depois no ano seguinte, pagar o imposto de renda sobre essa renda. Então, esses rendimentos, ele é complexo por quê? Porque é um determinado período temporal. Durante esse tempo, tudo que eu pratiquei o fato gerador, vão ser vários fatos geradores, então, se a gente for pensar de forma real. Porque durante todo mês, digamos, eu aufiro a renda. Eu vou ter 12 fatos geradores, entendeu? Mas eu vou considerar complexo porque a partir desse período temporal eu apuro todos os fatos geradores que ocorreram para depois fazer o lançamento tributário a partir desse período temporal pré-estabelecido. Então, instantâneo é quando pratica um fato gerador, paga o imposto. Complexo é quando vai ter um determinado período temporal, um período de tempo, em que tudo que for praticado naquele período eu vou considerar para pagar, então, o tributo. A gente não paga imposto de renda, por mais que por exemplo, servidor público já tem retido na folha, mas ele não vai estar pagando, não está praticando o fato gerador e pagando imposto de renda ali. Nós vamos considerar todo o rendimento anual. Então, quando a gente fala de um autônomo um mês ganha menos e um outro mês ganha mais.
Nós não vamos, então, ele não vai, um mês ele não paga, outro mês ele paga, um mês não paga, entendeu? Não, nós vamos apurar todo o montante durante o determinado período temporal, que é o ano calendário, que anualmente, então, todos os rendimentos oferidos naquele ano, nós vamos apresentar a declaração para depois pagar o imposto de renda, por isso que ele é complexo. O que mais que nós estamos acompanhando ali pelo material? Autossuficiência do fato gerador, quer dizer que a simples ocorrência daquela situação que era hipotética eu pratiquei no mundo real, já faz nascer a obrigação tributária. A obrigação tributária ela é inerente à prática do fato gerador. Pratiquei o fato gerador, já nasce a obrigação tributária. Agora, o crédito tributário é outra coisa. Saber o valor eu dependo do lançamento tributário, que é o processo administrativo vinculado, aquele ato administrativo que se estabelece. A hipótese de incidência é essa. Houve o fato gerador? Houve. Então, nasceu a obrigação. Agora, nós vamos, a partir dos elementos estabelecidos na lei, a fazer a apuração do efetivo valor, que é o crédito tributário. Certo? Então, autossuficiência do fato gerador, a gente pode destacar aqui ainda validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte responsável ou terceiro. Nós vamos relembrar aqui o princípio do non-olet, ou seja, ainda que originalmente aquele ato possa ser uma contravenção, uma ilegalidade, se eu pratiquei o fato gerador, é o que basta para o direito tributário. A gente falou lá do oferiu renda em decorrência da exploração do jogo de bicho, uma contravenção. Não interessa para o direito tributário que a origem seja uma contravenção. O que interessa é saber se aquele indivíduo oferiu renda, praticou o fato gerador, por si só já nasce a obrigação tributária. Dos efeitos do fato gerador efetivamente ocorrido, olha só um exemplo. O fato gerador independe das relações que ocorram em torno dele. Por exemplo, 1º de janeiro, a data que define quem vai ser o contribuinte do IPVA. Eu botei o exemplo ali. Se no 1º de janeiro, eu sou o proprietário registral do veículo, eu sou o contribuinte. Se alguns dias depois eu vendi e transferi para outro, não interessa, eu vou ser o responsável pelo pagamento daquele determinado tributo. Isso é um jeito raso. Nós vamos falar mais adiante, quando estudarmos o IPVA, que obviamente que não é tão simples assim, depois eu vou comprovando, mas para apuração do crédito, digamos que o fisco vai apurar, ele vai ver quem é o proprietário dia 1º. Então, se eu era o proprietário dia 1º, eu vou ser o contribuinte para o determinado estado. Depois nós vamos ver que tem a possibilidade de haver a transferência, então, dessa responsabilidade, mas isso a gente deixa mais adiante lá quando estudar propriamente o IPVA. Agora basta saber que o requisito da lei estabelece se determinado dia apura-se quem era o proprietário. Se eu sou o proprietário naquele dia, eu vou ser o contribuinte, ainda que posteriormente eu tenha feito a transferência dessa propriedade. Na sequência, então, tem um quadrinho ali, hipótese de incidência e fato gerador, a distinção entre cada um deles, para ficar mais fácil o entendimento. Ainda fiz uma cronologia ali, hipótese de incidência, aí o mundo hipotético, depois pratiquei no mundo real o fato gerador, que é aquela hipótese que estava prevista na lei, nasce a obrigação tributária e, na consequência, a partir dali, vem o lançamento tributário e posterior o crédito. Certo? Hipótese de incidência é um fato gerador abstrato e o fato gerador é o fato gerador imponível, que é no mundo concreto. Certo? Então, eu falei, existe a hipótese de incidência, praticou no mundo real o fato gerador, nasce a obrigação tributária. O que é isso? O que é a obrigação tributária? Olha só, vamos olhar no material lá. Obrigação tributária se caracteriza por ser uma relação jurídica estabelecida entre dois indivíduos, credor e devedor. Quem é o credor? Sempre vai ser um dos entes, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E o devedor vai ser quem a lei estabelecer como contribuinte ou responsável. Vamos lá, e essa obrigação é o quê? Obrigação de dar, fazer ou deixar de fazer. Por quê? Porque essa obrigação pode ser a obrigação principal, que é dar, é pagar, e a obrigação acessória, que pode ser fazer ou deixar de fazer. Nós já vamos diferenciar uma da outra. Então, ali, sujeito ativo, vai ser o credor, é o ente instituidor do tributo, União, Estados e Distrito Federal, e ainda podemos destacar aqui na relação jurídica
pode ser a pessoa jurídica de direito público, na qual ela tem a capacidade tributária, naquelas situações lá em que há a delegação, então que ele passa a ser também, como ele é o responsável pela cobrança e fiscalização, e a gente já falou que na delegação ele fica com o valor oferido, numa execução fiscal, por exemplo, é ele que vai ser o sujeito ativo na cobrança desse tributo. Certo? E por outro lado, o sujeito passivo, que vai ser o particular, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, da qual vai ser o responsável pelaquela obrigação. A obrigação ela pode ser a obrigação de dar, como eu falei, que é o pagamento de tributo e multa. Então, tributo e multa, porque a multa é um valor pecuniário. Tributo e multa são obrigações principais, obrigação de dar. E ainda pode haver uma obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, obrigação de fazer, apresentar ou manter a escrituração dos livros fiscais. Eu tenho a obrigação de manter a contabilidade em dia. Outra obrigação acessória, de não fazer. Obrigação de não impedir que a fiscalização acesse o meu estabelecimento. Eu não posso impedir, isso é uma obrigação acessória. Se eu impeço ou se eu não tenho os livros contábeis escriturados em dia, o que vai ocorrer? Pode haver incidência de multa. Quando há incidência de multa, essa multa ela é obrigação principal, porque é a obrigação de pagar. Sempre pensem assim, obrigação principal é a obrigação de pagar, quando envolver dinheiro, seja ele em razão do tributo ou da multa. E a obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer, é um agir ou não agir do contribuinte. Certo? Na sequência ali, obrigação tributária, eu faço essa distinção, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Vai lá no artigo 113 do CTN, do Código Tributário Nacional, ele faz essa distinção, parágrafo 1º, obrigação principal e a parágrafo 2º vai falar da obrigação acessória. O que a gente pode destacar aqui, Obrigação principal, surgimento da obrigação principal a partir do fato gerador. Obrigação principal vai ser sempre o pagamento de tributo ou penalidade. Então, não esqueçam, multa, a cobrança da multa é uma obrigação principal. Não confundam. Eu falei que tributo não é multa, lá no início, quando a gente conceituou o tributo. Perfeito. Tributo é uma coisa, multa é outra. Isso está bem claro. Mas quando a gente for falar da obrigação tributária ela pode ser em decorrência do tributo ou da multa, da sanção, da penalidade. Então, uma coisa é tributo, outra coisa é multa. Mas a cobrança desses dois é a obrigação principal, porque envolve o pagamento de dinheiro. Não confundam isso, certo? E já a obrigação acessória envolve o ato de fazer ou não fazer algo. Só concluindo aqui a obrigação principal, deixa eu ver o que eu botei no material de vocês aqui. Decorrência do fato gerador, extinção da obrigação principal, com o pagamento extingue-se também a obrigação principal. E ali eu botei num quadrinho para vocês tomarem cuidado, em que pese a multa não se confunda com tributo, sua obrigação também é de pagar, portanto, considera-se natureza tributária e considera-se como uma obrigação principal. E a obrigação tributária acessória, o que a gente vai ter ali? É aquela situação em que, conforme a legislação, ele determina que o contribuinte faça algo positivo ou negativo, ou seja, haja de uma determinada maneira ou deixe de agir, certo? Então, da não observância da obrigação acessória pode nascer uma obrigação principal quando há uma sanção, pagamento de uma multa, certo? Deixa eu ver o que mais eu posso destacar aqui. Elas são independentes, uma coisa é obrigação acessória, outra é principal, então uma não depende da outra, e por isso eu botei aquele exemplo ali. Por exemplo, uma pessoa que ela é isenta do pagamento do imposto de renda. Uma coisa é obrigação principal, o pagamento do imposto de renda. Outra coisa é obrigação acessória, a apresentação da declaração anual de renda, dos rendimentos. Então, olha só, eu sou isento do pagamento do imposto, eu não preciso pagar o imposto de renda, mas isso não me isenta de prestar a obrigação acessória, que é apresentar a declaração anual de renda. Então, mesmo isento, todo ano precisa apresentar a declaração
anual dos rendimentos. Então, caso eu não cumpra essa obrigação acessória, eu posso sofrer uma sanção e ser multado. Mas então não, uma coisa independe da outra. Por mais que não exista, ou até um ente imune, tem imunidade, uma entidade sem fins lucrativos, ela é imune aos impostos, porém ela não é imune às obrigações acessórias em razão desse imposto. Ela tem que apresentar a declaração, por exemplo, o IPTU. Ela não paga o IPTU, mas ela tem que manter em dia a situação cadastral do imóvel. Se ela fez um aumento naquele imóvel, ela tem que se submeter ao processo, ao trâmite administrativo para regularização daquele imóvel, certo? A obrigação acessória permanece mesmo imune para o isento. O que mais? Ali eu botei no quadro para vocês, ó, o gozo da imunidade ou outro benefício fiscal não dispensa do cumprimento da obrigação acessória. Não esqueçam disso, isso é importante e cai em prova. Em que pese não haja dependência entre a obrigação principal e acessória, a não observância da obrigação acessória pode gerar a obrigação principal. Como eu falei, eu não observo a obrigação acessória de apresentar a declaração, pode nascer para mim uma obrigação principal de pagar. Não observei a obrigação acessória, pode nascer a obrigação principal. Obrigação principal sempre vai ser o pagamento. A acessória é fazer ou não fazer algo, certo? Então ali o parágrafo 3º, só um cuidado, fala: a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal. Aqui o legislador se equivocou quando falou converte-se. Quando tu fala que converte, dá a entender que ela deixa de existir e passa a ser outra coisa. A acessória converteu em principal. Na verdade, não é isso. O fato de haver incidência de uma multa não converte ela, porque continua sendo obrigado a apresentar a declaração. Porém, tu vai pagar uma multa porque tu não apresentou a declaração. Então, não é que converte, a obrigação acessória ela permanece, mas nasce uma obrigação principal em razão da não observância dessa obrigação acessória. Certo? E ali na sequência, fato gerador da obrigação principal é quando há a ocorrência no mundo real daquela situação hipotética, que a lei fala, situação necessária e suficiente para sua ocorrência. Se eu pratiquei no mundo real aquela determinada situação, eu vou então ser o credor o devedor da obrigação tributária. Certo? Para isso, o que a gente tem que observar aqui? Ó? Nós temos que observar que alguns conceitos seguem aqueles conceitos que já foram criados na legislação. Então, segue ali o conceito de propriedade, segue o que tem no Código Civil. Quando que há a transferência da propriedade com a morte? Segue a regra lá do Código Civil. Então, o direito tributário ele não inova. Ele só vai inovar quando não houver nenhum outro conceito estabelecido em nenhuma outra norma jurídica. Certo? Então, quando houver a prática daquela ato necessário e suficiente para a ocorrência, houve a prática do fato gerador da obrigação principal. Sempre vai ser definido por lei no sentido de amplo, lei ou medida provisória. Fato gerador da obrigação acessória, por sua vez, aqui, enquanto a obrigação principal vai ser sempre por lei, a obrigação acessória não há essa obrigatoriedade, vai haver uma normativa. Mas há, então, decisão do STJ que pode ser por uma norma infralegal. Por exemplo, um decreto, uma outra norma complementar pode criar, então, obrigações acessórias. Então, uma resolução da Receita Federal pode criar uma obrigação acessória. Não precisa ser lei. Lei lá no sentido geral, né, da lei. Uma lei complementar, lei ordinária, medida provisória. Não necessariamente por uma desses conceitos de lei que cria obrigação acessória. A obrigação principal necessariamente tem que ser por lei ou medida provisória. A obrigação acessória não necessariamente que vai ser que exige a presença de lei. Pode ser por outras ferramentas normativas infralegais, como resoluções, decretos, pode se estabelecer também obrigações acessórias, certo? Então isso a doutrina tinha uma divergência, mas o STJ já decidiu nesse sentido, que a reserva legal estritamente é por obrigação principal, de pagar o tributo.
que gera a obrigação de pagar. A obrigação acessória, que são esses outros atos de auxílio para efetivamente gerar e posteriormente, a partir da obrigação acessória, pode vir a nascer uma obrigação principal, e isso pode ser estabelecido não somente por lei, e sim por normas infralegais. Certo? Ali eu falo um pouquinho do momento da ocorrência do fato gerador, pode ser por uma situação de fato ou situação jurídica, que é isso que eu estava falando para vocês. Quando já houver, então, uma conceituação então, no mundo jurídico, por exemplo, eu botei um exemplo para vocês, transmissão da propriedade com óbito. Nós já temos conceitos disso no Código Civil. No exato momento da morte transfere a propriedade para os seus sucessores. Então, o direito tributário, nós vamos pagar o ITCD, Imposto de Transmissão Causa Morte, quando houver a transferência da propriedade causa morte. E quando ocorre isso, nós vamos usar o Código Civil para ver o conceito. Quando ocorreu, no exato momento da morte. Nesse exato momento houve a transferência, então já houve a prática do fato gerador. E o que mais? Se não houver, aí nós vamos adentrar numa situação de fato, que daí o direito tributário vai estabelecer. Eu botei outro exemplo. Entrada de mercadorias estrangeiras no território nacional. Como não há nenhum outro conceito, quando que efetivamente há entrada, o que o legislador tributário pode fazer? Definir que considera-se como entrada depois do desembaraço aduaneiro, ou quando se estabelece a entrada no porto. Então, aí o direito tributário consegue fazer a regulação disso. Mas se já há algum conceito, nós vamos seguir o conceito que já existe no direito, certo? Ali eu falo o fato gerador, o princípio da pecúnia não olet, como a gente já falou antes, né? Basta ver a prática do fato gerador, nasce a obrigação, independente se ela cedeu em decorrência de algo ilícito ou discutível, não vai entrar nesse mérito no direito tributário, certo? Com isso, pessoal, então a primeira parte dessa nossa aula nós encerramos aqui. E na sequência a gente dá continuidade falando ali desses 3 conceitos, elisão, evasão e elusão fiscal, os quais também são bem importantes. Tá? Na próxima aula a gente segue falando sobre isso. Tchau, tchau.